Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Esta é uma obra para levar a palavra do Senhor e orações pelas famílias. Ajudem a divulgar, compartilhem, inscrevam-se no canal e recebam orações diárias pela saúde e prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Clique no símbolo do like, que é para o YouTube, para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Salmo 65. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propriação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, no teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes da terra. Tremem os habitantes das terras distantes, diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente. Despertas canções de alegrias, cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam, que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoa as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as paisagens do deserto, e as colinas se vestem de alegrias. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Como é bom louvar ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso e nosso Pai. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Vamos cantar louvores ao Senhor em nossos lares. Nas igrejas já se cantam os louvores a Deus, mas vamos trazer esse louvor, essa alegria, a gratidão a Deus aos nossos lares. Você canta louvores em seus lares? Vocês cantam? Você fala para as suas crianças e para os seus jovens da gratidão que temos que ter ao Senhor? E temos que exaltar o Senhor. Ó tu que ouves a oração,
a tu virão todos os homens. Deus escuta os nossos louvores e as nossas orações. E como é bom poder louvar ao Senhor. Quando se tem um louvor de gratidão, isso alegra o coração de Deus. Porque Ele entende que aquele filho que recebeu a bênção que Ele deu, não é como aqueles... Ele é como aquele leproso que voltou quando ele recebeu a cura. Porque Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou. Então vamos aumentar esse número entre nós. Vamos aumentar o número de pessoas que agradecem a Deus. Hoje é dia de gratidão. Aí se tiver alguém passando por uma prova muito difícil, fala: como eu vou agradecer? Como se agradece quando está no sofrimento. Se agradece pela vida e pela esperança, pela sabedoria que Deus vai te dar para que você passe. Passe e chegue do outro lado e obtenha sua vitória. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Pedir a Deus, interceder. Quando vemos um irmão sofrendo, um irmão na fé, ou mesmo um irmão de sangue sofrendo, passando por uma prova, devemos orar por ele, devemos interceder e já agradecer, porque sabemos que ele vai obter a vitória do Senhor. Quando passamos pelas situações e depois tudo se acalma, o mais comum é que levemos nossa vida normal e não lembremos mais daquele desespero. Às vezes tem situações que quando a gente passa, quando é depois a gente até ri e fala: como eu fui inocente de passar daquele jeito, por que eu sofri tanto? Eu não deveria ter ficado daquele jeito. E às vezes tem coisas que a gente ri depois. Engraçado, no momento não tem nada de engraçado quando a pessoa está passando por uma situação difícil. Mas você já ouviu ou você mesmo falou: nossa, hoje dá vontade de rir daquela situação, mas no momento não foi nada engraçado. Porque quando acaba todo o sofrimento, acaba aquela situação difícil, que a pessoa pensava que não tinha mais jeito, a maioria esquece, como os 10 leprosos que Jesus curou. A maioria esquece do bem que Deus fez e só um voltou. Então não vamos fazer assim. Onde esta oração chegar, que o Espírito Santo de Deus toque em teu coração e que você agradeça as bênçãos que você recebeu no passado, para você chegar até aqui. Com certeza, muita coisa boa Deus já fez na tua vida. Começa a agradecer, começa a louvar a Deus. E aquele problema que você achava que não ia ter solução, quando você em minutos, quando Deus quer, Ele muda a situação. Agora, se está demorando a passar, confia nele. Ele sabe o que é melhor para a gente. Tem certas coisas que a gente passa na vida que depois dá para a gente ajudar outras pessoas com palavras boas. Você vai dar o seu testemunho e você vai mudar vidas. Eu, pela minha vida inteira, eu passei por coisas maravilhosas. No início, a minha juventude, minha infância e juventude foi maravilhosa. Depois que eu tive um casamento muito errado e eu sofri demais. A partir daí foram muitos os sofrimentos, foram muitas noites de choro, de
falta de esperança. Tinha dia que eu achava que não ia conseguir. Aquelas noites que a pessoa passa a noite inteira chorando e sem acreditar mais. Teve dias que eu olhava para o céu e perguntava: meu Deus, me ajuda, por que tanto tempo? Por que isso não acaba? E acabou. Foram muitos anos assim que hoje eu falo para vocês: creiam em milagres, porque a minha vida é um milagre. Várias vezes eu quase morri em situações difíceis. Várias vezes eu passei por dificuldades que eu achava que eu nunca mais ia conseguir sair daquelas dificuldades, dívidas, passei necessidade. Teve dias de eu não me alimentar bem para alimentar os meus filhos, e foram dias terríveis, dias difíceis. E hoje, quando eu olho, eu falo assim: como foi bom eu segurar na mão de Deus. Quer dizer, Deus que segurou a minha mão, Deus não me largou, Deus não me abandonou. E hoje eu posso agradecer a Deus pelo sofrimento que eu passei, porque eu sei o que é viver na fartura, na riqueza de bens, quando os meus pais eram vivos, e depois da morte deles em um acidente. Nós passamos por situações difíceis demais. Então, eu posso afirmar para vocês: tudo passa. Eu tive depressão uma época, tive síndrome do pânico, e isso é difícil demais para um ser humano. Ele acha que vai morrer e que não tem mais saída e que não vê a luz no fim do túnel. E a gente tem que olhar para cima. Quando está no fundo do poço, o único olhar que se vê é o de cima. Olhar para Deus, pedir a Deus que não largue a nossa mão, e Ele não larga a nossa mão. E eu ficava falando com Deus, sem entender o que estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo comigo. E como as pessoas falam, eram noites terríveis, dias terríveis. E eu achava que eu ia morrer e que eu não ia conseguir criar meus filhos. E eu ficava... Quando uma pessoa tem síndrome do pânico, ela tem medo de tudo. Perdão. Ela não acredita em nada e ela tem medo de tudo. E eu não saía, teve uns dias que eu passei na cama que eu não saía do meu quarto, com medo de tudo e de todos. E Deus me curou. E ao longo da minha vida, eu fui conversando com Deus sozinha, porque eu não ia mais em igrejas. Teve épocas que eu não ia em igreja, e eu conversava, e eu comecei a ter uma intimidade com Deus, sem ninguém me falar, sem ninguém me explicar. E eu já conversava com o Espírito Santo de Deus sem saber que eu estava conversando com Ele, e que aquilo ali iria mudar minha vida totalmente, que Ele estava mudando minha vida. E eu me ajoelhava e olhava para o céu, às vezes no meu quintal, às vezes na cozinha, e eu conversava muito com Ele. E eu criei uma intimidade maravilhosa com Deus. E eu falava tudo o que eu precisava para Ele. E falava dos meus erros, dos meus pecados. Eu conversava com Ele como eu estou conversando com você, que está me ouvindo agora. Desculpa, eu estou emocionada, porque o nosso Deus, Ele é lindo demais. Ele transforma vidas. Quando ninguém mais acreditava em mim, nem eu mesma acreditava em mim, Deus me tirou daquela situação, daquele cativeiro. Foram anos de sofrimento,
anos de cativeiro, eu não podia tomar decisões, eu era muito manipulada, eu não podia sair de casa sem a permissão do pai dos meus filhos. E era muito sofrido aquilo ali, foi muito sofrimento. E Deus me libertou. Eu pedia para Ele que acabasse. Quando foi com o tempo, meu amor foi crescendo por Deus. Eu fui entendendo que cada vez que eu conversava com Ele, Ele me ajudava mais. Aí eu fui me enxergando como pessoa, que eu não me enxergava como pessoa. Eu me enxergava como uma pessoa que só servia para trabalhar. Eu trabalhava muito dentro da minha casa e eu achava que era só aquilo, porque eu tinha uma oficina de costura e eu não podia sair. Então eu comecei do zero e fui comprando uma máquina de costura de cada vez, e aquilo ali eu fui mudando, Deus foi mudando minha vida, e eu não passei mais dificuldade a partir do momento que eu tive a minha profissão. O meu sonho era estar em uma sala de aula, ensinando. Desde a minha infância, o meu sonho foi ser professora, meu sonho era fazer pedagogia. E eu não consegui realizar. Mas enfim, eu fiz o meu segundo grau depois de que meus filhos já eram adolescentes, já eram jovens, mais de 20 anos. Eu fiz o meu segundo grau e depois eu entrei na faculdade, mas eu não concluí o meu curso porque houve outras situações que eu tive que parar. Mas por isso que eu digo para você que está me escutando, creia, Deus é maravilhoso. Ele usa os improváveis, aqueles que nem você acredita que Deus vai te usar, nem você mesmo se valoriza, mas Deus fala, é você. E Ele tira aquela pessoa do fundo do poço, porque a mão dele é poderosa demais. O nosso Deus e nosso Pai, Ele merece toda honra e toda glória. Eu amo louvar a Deus, porque eu não esqueço, eu sei de onde Ele me tirou. Eu não esqueço tudo que eu passei. Imagine uma pessoa que tem tudo que eu tinha na casa dos meus pais. Eu era de uma família que tinha muitas condições financeiras. Posso dizer que meus pais eram ricos de amor, de dinheiro, de paz, de honestidade. Era uma riqueza linda que Deus deu para os meus pais e para nós, os 6 filhos deles. Só que acabou de repente, porque nossos pais morreram num acidente. E com eles depois, com a morte deles depois, que foi o pior para a nossa vida. Não foi perder os bens materiais, foi perder aquelas pessoas maravilhosas que nos protegiam e que nos deu uma educação linda, maravilhosa, um lar de paz, de muito amor. Eles deram só bons exemplos para os filhos. Então, quando eles faleceram, depois a gente perdeu toda a herança, porque pessoas da própria família nos enganaram. Mas enfim, passando por dificuldades depois, eu, minhas irmãs, meu irmão, nós superamos todas as dificuldades, porque Deus segurou em nossas mãos. Deus não abandona os órfãos. Principalmente todo aquele que o busca em qualquer situação, seja uma situação mínima ou naquela que todos acham que já acabou, aquela vida não tem mais jeito. Toda vida tem jeito. Toda vida importa para Deus. Busquem a Deus, seja pelo filho,
um filho que está fora da vontade de Deus, ore por ele. Não amaldiçoe sua família, não amaldiçoe você, não diga que você não consegue, não diga que você não pode, porque o nosso Pai, Ele tudo pode, e nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E de repente tudo muda. Quando eu olho para trás, eu tenho uma gratidão enorme a Deus. Por isso que eu oro pelas pessoas, por isso que Deus tocou no meu coração para levar a palavra do Senhor, que ela é que cura, ela é que liberta, ela me libertou de cativeiros horríveis. Eu fumava no passado eu fumava muito, e Deus me libertou do cigarro. Deus me libertou daquele cativeiro, daquele casamento que era um sofrimento. Hoje eu vivo a liberdade em Deus. Hoje eu vivo a gratidão no Senhor. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E creia, meus irmãos e minhas irmãs, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Todos, sem exceção. Pode ter o maior pecador do mundo. Ele olha para o céu, ele fala: Deus, eu te amo, eu me arrependo, eu não quero continuar assim, eu quero te buscar. Na hora, Deus transforma a vida daquela pessoa. Então não devemos julgar os outros, não devemos atirar pedras. Eu perdoo todo aquele que me odeia, todo aquele que me fez mal. Eu já perdoei, porque o Senhor limpou o meu coração. O meu coração pertence a Deus e hoje eu louvo ao Senhor. Eu amo a Deus. Eu louvo a Ele todos os dias. Eu agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Jesus é maravilhoso demais. Jesus nos trouxe o amor, a luz, a esperança. Aprendemos tanto com a vida de Jesus, tanto com a palavra de Deus. Ela cura, ela liberta. É como Deus fala na palavra dele: o meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos pedir a sabedoria do Senhor. Se ame, não se deixe enganar. O inimigo das nossas almas é que fala que fala para alguém quando alguém começa a escutar que não presta, que ela não vale nada, que ela não serve para nada. Aquela pessoa que está falando aquelas palavras, ela está sendo usada pelo inimigo das nossas almas. Não acredita. Você é valoroso, você é valorosa, você é precioso, preciosa demais para Deus. Começa a louvar a Deus, começa a agradecer a Deus, começa a engrandecer o santo nome de Deus Todo-Poderoso. E você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Ele fez e faz na minha a cada dia, porque só em eu estar aqui falando da palavra dele, para mim é um privilégio muito grande. Não sou merecedora de tanto, mas olha onde ele me colocou para falar da palavra dele. E eu falo com tanto amor que vocês não têm noção do amor que eu sinto e da vontade que eu tenho que vocês conheçam a Deus como eu estou conhecendo. Busque sua intimidade com Deus. Você vai vencer todas as batalhas, porque a gente sozinho não consegue nada. Eu não sou nada, mas com Deus eu entrego e você entrega. Eu entrego as minhas e as suas batalhas na mão do Senhor. E Ele vence todas para nós. Agrada a Deus. Faz o que agrada a Deus. E vamos caminhar juntos, conhecendo esse nosso Deus, que Ele é tão grandioso, tão bondoso e amoroso com as nossas vidas. Eu desejo paz e bem para a tua vida. Que você caia na graça do Senhor, você e sua família. Porque quem cai na graça de Deus, ele tem tudo. Ele não precisa
precisa de mais nada, porque Deus supre todas as necessidades daqueles que Ele ama. Senhor, segura em nossas mãos, não larga nunca mais. Nós te amamos, Senhor, nós te buscamos, nos capacita a te levar aos nossos irmãos e irmãs a tua palavra, Pai. Nos capacita, vem Espírito Santo de Deus, nos enche de amor e poder para que a tua palavra chegue no norte, sul, leste e oeste do nosso planeta, que ela cura, que ela salva, que ela traz alegrias, e todos nós somos preciosos para Deus. Lembre-se disso. Deus te ama muito e ama toda a sua família. Abençoa a tua família todos os dias. E não esquece, busca a intimidade com Deus. E hoje é dia de louvar a Deus. Amanhã é dia de louvar a Deus, todos os dias. E depois você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Eu te agradeço, meu Deus, pelas curas, milagres, prodígios que o Senhor faz em nossas vidas, nossas famílias. Nos protege, Deus, envia exércitos de anjos e põe ao nosso redor. E nos ensina, Espírito Santo de Deus, todos os dias a sermos íntimo do nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.